você aprendeu no tópico 1? O que você achou interessante? Escreva. Escreva onde? Escreva lá no canal do YouTube. Tem um espaço para comentários no meu blog, no SlideShare. Participe conosco. Estou convidando você a participar. Você a escrever. Deixe seus comentários para que as pessoas também possam colocar o comentário, pessoas possam aprender também com o seu comentário, com a sua experiência. Conte as suas experiências, aquilo que você pode trazer de bom, para que as pessoas possam também serem alimentados, possam ser edificados com o seu comentário, com o seu testemunho. Participe conosco. Eu convido você para fazer isso. Tópico 2, o irrevogável juízo de Deus. Nós vimos que Belsazzar teve um comportamento, uma atitude que desagradou a Deus. Ele, além de festejar, despreocupado com as coisas que estavam acontecendo à sua volta, inclusive com o seu próprio reino, agindo de forma displicente, sendo ele um rei, alguém que tinha várias pessoas sob seu comando, uma pessoa que foi negligente com a sua função, com a sua responsabilidade. Então, com essa atitude de Belsazzar, nós vimos que a presunção e a soberba provoca a aplicação da justiça de Deus, o Deus que é justo. Muitas pessoas às vezes questionam algumas atitudes ou alguns acontecimentos que Deus permite que aconteça devido ao próprio comportamento do ser humano. As pessoas não percebem isso. Existe aí um e-mail que circulou muitas vezes na internet, diz que perguntaram a filha de Billy Graham, nem sei se isso é real, mas o comentário é aplicável. Quando perguntava, quando teve aquele tsunami, onde está teu Deus que não previu esse tsunami, que não salvou a vida das pessoas que morreram? Então nós vemos ali que a ação do homem traz consequência para si. Então às vezes não é Deus pegando e agindo de forma para punir as pessoas simplesmente, mas vemos que Deus permite que as consequências aconteçam, porque cada ação tem a sua reação. Alguém que está no poder, que está na posição e é arrogante, que pune as pessoas, que persegue as pessoas, que fim que ela vai ter? Uma hora ou outra ela vai ter dificuldade, por mais que ela ache que ela está guardado, indestrutível, como estava ali Belsazzar. Ninguém me toca, ninguém me tira daqui, eu estou no poder. E nos diz o texto, nós vamos ver aqui, que no mesmo dia Belsazzar perde o seu reino, o seu poder e a sua vida. Então, por mais que as pessoas pensam que eles são intocáveis, que eles estão numa situação que não vai mudar, nada vai mudar, muitas vezes Deus permite e as coisas acontecem na sua vida porque Ele provoca a situação, por causa da sua atitude. Por isso que nós vimos na lição anterior que Belsazzar, o seu pai, no caso Nabucodonosor, ele teve a oportunidade de mudar de vida e comportamento. Belsazzar provavelmente teve oportunidades na sua vida também de mudar, para não precisar passar por uma situação como essa, mas preferiram fazer a sua própria vontade. E vem aí a consequência, que é a justiça de Deus. Deus está atento, acompanhando o que acontece na história da humanidade. Imagine como estava o povo que estava sendo coordenado ou conduzido por Belsazzar. Para eles, aquela situação nunca ia mudar. Quem vai derrubar esse reino? Quem vai derrubar essa cidade do jeito que ela é, indestrutível? O que vai acontecer com esse homem? Ele vai reinar sobre nós, vai continuar soberbo, continuar oprimindo, e nós aqui na mesma situação sempre. É possível que o povo estava nessa situação, porque nós vamos ver mais à frente que existem algumas teorias de alguns historiadores que na realidade o próprio povo abriu os portões da Babilônia porque não suportava mais aquela opressão do rei Belsazzar. As pessoas subestimam muitas vezes o povo. Vejo isso mesmo na igreja, porque o povo falta instrução, o povo não questiona, e a própria teologia conduz para isso, para as pessoas não questionarem,
Eu trato isso no meu livro, Educação Cristã Libertadora, falando sobre o papel da educação de Paulo Freire bancária ou educação libertadora. Muitas vezes levando as pessoas a serem realmente dominadas, não questionar nada, e tudo é tido como verdade e você não pode pensar. Então isso serve para a opressão, para a dominação. Aquele povo estava aborrecido, muitas vezes achando que não ia mudar a realidade. Mas aí entra o Deus da justiça, o Deus que age com equidade, um Deus que toma a história na sua mão e demonstra a sua soberania, que é Ele que está no controle de todas as coisas. Você pode achar que a sua situação não tem mais jeito, que aquele que te oprime nunca vai mudar de situação. Confie em Deus, não deseje mal às pessoas, mas faça o que tem que fazer, que é servir a Deus, erguer a tua cabeça, fazer aquilo que agrada e dentro da vontade de Deus, que as pessoas é Deus que trata. Se as pessoas se arrependerem do seu mal, muitas coisas poderão deixar de vir a acontecer, mas se não, com uma consequência natural, vai acontecer nas suas vidas. Porque esse Belsazzar estava lá tranquilo, como diz o ditado popular, de boa, festejando, alimentando seus prazeres, como de repente ele vê um dedo, como um dedo de mão, escrevendo na parede. E ele se assusta com aquilo, porque é algo que está acima do seu próprio controle, do seu poder. Algo que questiona a sua autoridade, o seu poder. Ele vê que aquilo ali é algo que está fora do seu controle. O dedo, quando usa aqui, é uma linguagem antropomórfica. É quando atribui a Deus como possuindo membros como seres humanos, mãos, cabeça, e boca e assim por diante. A boca de Deus é uma linguagem devido à limitação do ser humano quando fala de um Deus que é ilimitado, um Deus que é infinito, algo finito falando da infinitude. Nós vemos que aquele Deus escrevendo na parede, aquela festa silenciou-se. Aquelas orgias, aquela bagunça, de repente, o que acontece é um silêncio, porque ninguém pôde entender o que estava acontecendo. Fugiu do controle. Mas naquela parede, Belsazzar vai descobrir depois que ali estava a sua sentença, pelo seu comportamento, pela sua atitude. As pessoas pararam para ver e se perturbaram. A ansiedade tomou conta daquelas pessoas, a angústia, o desespero, porque sabiam que algo estava por acontecer, que aquilo significava alguma coisa importante. E quando nós vemos que as pessoas sabem da sua culpa, as pessoas se preocupam, têm medo. Mesmo aquele que não tem culpa, às vezes tem medo quando vem alguém que ameaça injustamente. Imagina aquele que deve. O desespero. E ali estava, mais uma vez, uma mensagem espiritual, que somente os espirituais é quem podia dar a revelação. A exemplo do seu ancestral Nabucodonosor, Belsazzar também buscou na sua própria cultura, entre os seus próprios sábios, magos, encantadores, astrólogos, a solução, a resposta, mas ninguém pôde revelar. Ele se perturba, ele fica preocupado. É aí que entra em cena a rainha. Segundo os historiadores, a mãe de Belsazzar era filha de Nabucodonosor e o seu nome era Nitócris. Ela entra na presença do rei e ela diz ao rei que aquilo que ele estava vendo, aquilo que estava angustiando, poderia ser resolvido por alguém que fazia parte do seu reino. E ela diz, nos dias do seu pai, aí que diz, seu pai no sentido de ancestralidade, Nabucodonosor, passou por situações semelhantes de que ninguém podia revelar. E teve alguém no seu reino que continua no seu reino, Belsazzar, Daniel, é um profeta que veio lá de Judá. O Deus a quem ele serve é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus que conhece o mistério, e ele pode revelar qual é a revelação, ou trazer qual é a revelação
dessa mensagem que está aí na parede. Daniel já diante dessa relação de tempo, considerando a literalidade de Daniel, apenas sua interpretação, mas vamos aqui à importância da mensagem que nos traz esse texto. Nós vemos que ele já estava idoso, provavelmente já com mais de 80 anos, quase 90 anos, e nos diz que ele estava afastado do palácio. No verso 13 nos diz que ele estava no sentido já afastado do palácio. O verso 13 nos diz que ele estava distante do palácio. Era alguém que já estava, de certa forma, encostado, vamos dizer assim. Mas o verso 12 nos diz que o Espírito excelente ainda estava sobre ele. E quem diz isso não é ele mesmo, mas as pessoas que veem nele como a rainha, que ele tinha algo de excelente ainda na sua vida, estava idoso. Ali talvez encostado, afastado das atividades, não estava no dia a dia do palácio sendo evidência, mas ele mantinha ainda a sua fidelidade a Deus. É algo que chama atenção, porque as pessoas às vezes quando pedem o seu poder, o seu cargo, a sua posição, às vezes acabam se afastando de Deus. Ele se afastou do cargo, da posição, mas ele continuava próximo de Deus. Você está próximo de Deus? Você está reclamando de Deus porque tem perdido algumas coisas, que não está onde você quer, não faz o que você quer? Espere em Deus. Espere em Deus. É difícil, é fácil falar, às vezes é difícil esperar, mas espere em Deus. Espere o momento de Deus, a ação de Deus. Ainda afirmo que Daniel tinha o espírito dos deuses. Nós temos que ter em mente aí que a crença babilônica era politeísta, acreditava em vários deuses, por isso essas expressões em relação a Daniel. Segundo alguns, 20 anos, Daniel estava ali esquecido. Ele, do esquecimento ele vem ao estrelato. Nós vemos que o soberbo passa a estar angustiado, e aquele que estava esquecido passa a ser honrado. É assim que Deus age. Muitas vezes nós estamos numa posição que estamos preocupados, às vezes achando que Deus não está se incomodando, que Deus não está atento. Deus está atento, Deus está no controle de tudo, e no momento de Deus, na hora certa, Deus coloca aquela na posição que ela deve estar, no lugar, e recebe a honra que Deus entende que pode conceder ao ser humano. Confie em Deus. Daniel é colocado na presença do rei como alguém que poderia dar a solução para um problema que nenhum do seu reino pôde solucionar, porque Deus estava na vida dele. Belsazar, como Nabucodonosor, teve que reconhecer que os seus magos, seus feiticeiros, não tiveram condições de revelar ou de trazer a revelação daquela palavra, daquela mensagem que estava na parede, e teve que se submeter, ou teve que recorrer a Daniel. Entretanto, a mensagem que ali estava não era a mensagem que ele queria ouvir. Como muitos reis, como já disse em lições anteriores, como era costume na época, eles praticamente obrigavam as pessoas a trazer uma revelação que era favorável a eles. É isso que eles esperavam, porque se sentiam como divinos, pessoas que estavam no poder ali colocados pelas divindades, tinham que ser respeitados e iam fazer tudo que é bom para eles. Mas vemos que a revelação não era nada boa para o rei. E é interessante que nós vamos perceber que o juízo já estava decretado, era irrevogável, não havia mais tempo. Nós vemos que Nabucodonosor teve o tempo. Nesse caso aqui específico, o juízo já estava decretado e não havia tempo mais de mudança. Certamente, Belsazar teve as suas oportunidades. Isso que é importante nós ressaltarmos isso, que nós temos várias oportunidades durante a nossa vida. Mas se não mudarmos de vida e comportamento, vai ter uma última oportunidade. Por isso que nós devemos estar atentos e termos a humildade como nossa companheira. O que você acha das pessoas que são colocadas como Daniel, muitas vezes no esquecimento, não são usadas, são subutilizadas? Comente no nosso canal, comente no nosso blog, dê a sua opinião,
faça um comentário que venha ajudar-nos nesse comentário da lição de escola dominical, que sirva de exemplo, né, para as pessoas que irão ler também. Mais uma vez, convido você a participar. Participe conosco. É o meu pedido. Vamos ao tópico 3 dessa lição. Então nós vamos aqui ao momento em que é lida a sentença de Belsazzar. Daniel, diferente dos demais sábios e magos, encantadores do reino de Belsazzar, ele foi com autoridade para o rei, mesmo já idoso, provavelmente com dificuldades, talvez até para se comover, talvez com saúde precária, o texto não fala, mas ele estava ali confiante por causa da sua proximidade, para a sua comunhão com Deus. Ele fala com autoridade com o rei. O rei, como era costume, oferece sempre ali ao Daniel ou a quem pudesse dar a solução dos seus problemas, bens, posição, cargo, mas nós vemos que isso não influenciou Daniel, muito menos na mensagem que Daniel ia dar para o rei. Como muitas pessoas, às vezes, querendo agradar as pessoas ou querendo fazer moral, vamos dizer assim, em igreja, na hora de pregar, quer fazer mensagens para afogar o ego das pessoas, para ter ibope, para mexer com o povo. Tem que falar a verdade, tem que falar aquilo que Deus dá, não tem que inventar moda. Daniel chegou lá e entregou a mensagem é essa. Ele não se deixou levar pelo suborno, ou pelos presentes, pelos agrados, mas ele tinha consciência de que deveria falar aquilo que realmente fosse orientado por Deus. Nós vemos que Daniel começa lembrando a Belsazzar a respeito de Nabucodonosor, o que tinha acontecido com ele, como ele foi humilhado, como nós já vimos em lições anteriores, por não reconhecer o poder de Deus e se prostrar e se humilhar diante de Deus, submeter à vontade de Deus. Então nós vemos que Belsazzar sabia o que estava, já sabia o que tinha acontecido. Aqui dentro do contexto nós vamos ver isso. E ele chama atenção. E olha, você também vai ser julgado diante de Deus, vai ser punido porque você ouviu tudo isso, mas você não atentou para a sua vida. Vemos aí uma citação que fala sobre isso. Daniel 5, 22 e 23 diz assim: E tu, seu filho Belsazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Então aqui fala do pecado do rei. Ele sabia, ele viu o exemplo, mas não aprendeu com o exemplo de Nabucodonosor. Ele viu como Deus agiu, ele devia saber da história, porque aqui o texto diz que sabendo tudo isso, mas isso daí para ele, ó, é como muitas pessoas que sabem, conhecem a palavra, já tem exemplos na sua família, na sua vida, mas ele não muda. A arrogância, a sede pelo poder e a posição é muito forte e domina o seu coração, ele não consegue controlar. Mas caia debaixo da potente mão de Deus, se humilhe diante de Deus, que Ele vai te dar força para mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude, a sua vida, para que a vontade de servir a Deus vai ser maior do que a vontade de ter o domínio, a soberba, a arrogância, o domínio sobre as pessoas, ter vontade sobre as demais pessoas, olhar para si mesmo. Porque quando Deus entra na vida da pessoa, a pessoa dá abertura ao Espírito Santo de Deus, as coisas mudam, nova criatura é. Aqui nós vemos que Belsazzar não tinha mais a oportunidade, porque a oportunidade ele já tinha tido, mas não deu ouvido à voz de Deus. E a frase que estava na parede era a sentença pelo pecado dele. Mene, mene, tekel, ufarsin. E tem o seguinte significado: contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então a mensagem para ele era que ele foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Eu lembro quando era criança, ainda no evangélico, na minha religião tradicional que eu servia, ensinava que nós era pesado na balança, né? O bem e o mal que a gente fazia, e o que fazia de bem tinha que pesar mais que o mal para a gente ser salvo. E aqui me lembrou dessa questão agora. Nós vemos que Belsazzar foi pesado na balança de Deus. E a balança de Deus ela é justa, né? Como muitos comerciantes aí que enganam as pessoas, não é uma balança justa.
e foi assado em falta, e o teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Então nós vemos que a palavra de Deus, verso 29 e 31, demonstra que foi rápido a aplicação da sentença contra Belsazzar, porque o texto nos diz que naquela mesma noite o seu reino foi tomado. Alguns dizem que os medos e os persas desviaram o rio Eufrates, que cortava aquela cidade, e passaram por dentro da terra seca e tomaram aquela cidade, ajudado pelos habitantes. Outros dizem que os próprios habitantes da Babilônia, como já disse anteriormente, foram abrir os portão quando viram que os medos persas estavam à porta do portão, para que eles entrassem e tomassem aquele reino, porque eles não aguentavam mais aquele déspota, aquele rei arrogante e soberbo. Certo é que naquela mesma noite o reino foi tomado e caiu a grande Babilônia. Caiu o grande reino babilônico. Por quê? Por causa da arrogância, por causa da soberba. Então, por mais que muitos pensam que estão numa posição intocável, Deus é um Deus de justiça e Ele age. E Ele age sobre a história, e em especial sobre a sua igreja. Ele não permite que as pessoas agem de arrogância e soberba para humilhar as outras pessoas. Deus está atento, Deus acompanha a história, Deus acompanha a igreja. Nessa lição nós vemos então que Deus não se deixa escarnecer. Deus não permite que as pessoas comecem a brincar com o seu nome, brincar com as coisas que são relacionadas a Ele. As coisas que são consagradas a Deus, devemos tratar com respeito, com reverência, quer seja da igreja ou não. As coisas que são consagradas são para Deus. E nós somos pessoas consagradas a Deus também, temos a proteção de Deus sobre a nossa vida, enquanto nós estivermos debaixo da submissão da vontade de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Nós vimos como Deus dá oportunidade às pessoas de mudar de comportamento, mas acima de tudo é um Deus justo, e que no momento certo, no momento que é necessidade, Deus entra com a sua justiça. Deus age e controla a história, Deus age no rumo das coisas, ou Deus permite que as coisas tomem o rumo que deve ser tomado devido às atitudes das pessoas, como consequência das suas ações, as reações às suas ações. É Deus agindo, Deus permitindo e conduzindo a história da humanidade. O mais importante é o fim das coisas. Tem um provérbio que já diz assim: mais importante é o fim do que o começo. As importantes coisas, importante é que ao final de todas as coisas nós estejamos dentro da vontade de Deus. Nós vimos que aquele que era soberbo, arrogante, que estava na sua zona de conforto, achando-se intocável, ele passou a ficar angustiado e foi humilhado e foi destruído. Mas aquele que estava esquecido, como Daniel, foi colocado numa posição de honra, como nós vamos ver ainda em lição anteriores, que o reino que tomou ainda medo perto, eles também reconheceram e viram em Daniel algo excelente. Então, aquele que foi esquecido foi honrado por Deus. Esse momento final que é o importante, como no final de nossa vida, é isso que é importante. É como nós nos comportamos no final. Por isso nós devemos manter a nossa vida de agora até o final de nossas vidas, submetendo a Deus, sendo humildes e sujeitos à vontade de Deus, para que tudo termine bem na nossa vida. Deixo por último aí Provérbios 11:13, que nos diz o seguinte: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Então, por mais que você que é justo, você que é salvo, você que faz a vontade de Deus, pensa que você é esquecido, fique tranquilo. Deus está no controle. Deus é justo. Deus é amor, é misericórdia, mas acima de tudo, Deus é justiça. E Deus é com você. Mais uma vez, por favor, nos ajude compartilhando esses vídeos, os arquivos de slide. Não fique sem compartilhar, sem divulgar. Participe conosco, é o que eu te peço. Deixe teu comentário também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Até a próxima semana, até o próximo vídeo.
Muito obrigado.